Olá, sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos falar de estatística e probabilidade. Gente, quem nunca ouviu falar, né? Mesmo vocês aí no sexto ano, estatística, né? Nos jornais, em alguma informação que você está ouvindo ou que você está lendo em um livro, né? Então vamos lá, gente. Ó, isso aqui se chama gráfico, né? Nós vamos já ver detalhes sobre ele, mas primeiro a gente vai ver o que é estatística, que é a metodologia científica para obtenção, organização e análise de dados, tá? É tudo isso aqui, ó, é obter dados, é organizar, é analisar. Isso tudo aqui a gente chama de estatística, tá? Vamos ver isso aqui, ó. O que o Vitor fez? Ele fez uma pesquisa em sala de aula sobre o sabor do creme dental preferido por seus colegas. Então, a gente vai observar esse gráfico. Olha como está tudo aqui nesse gráfico. Ó, o número de alunos que ele entrevistou. Aqui, nas cores, cada sabor de creme dental. Ó, gente, observem menta, tutti-frutti, uva, morango e outros, né? Então, vocês podem observar que o menos votado, por exemplo, aqui foi outros, né? Olha aqui a pergunta, qual o sabor preferido? O sabor preferido é aquele mais votado, né? Ó, tutti-frutti, você tá vendo? É a maior quantidade, é a maior coluna, tá? Quantos preferem o sabor uva? Então, vem aqui uva, ó. Por exemplo, 4, tá aqui, ó, tá? Se eu perguntar quantos escolheram morango, tá aqui, ó, número 3. Então, gente, é bem básico, é só você prestar bem atenção no gráfico, tá bom? Como é que a gente coleta esses dados, gente? Antes de construir esses gráficos, nós podemos aí, devemos coletar informações para poder organizar essas tabelas, né? E depois construir um gráfico. Os gráficos simplificam a compreensão e possibilitam a comparação entre os resultados. Por exemplo, quem foi que gostou, quem é que gosta mais dos frutos? A gente pode comparar, né? E isso tudo para o planejamento de ações futuras. Gente, a coleta de dados é feita de forma direta ou indireta. Como é que é a direta? A direta é entrevistando uma pessoa, né? Coletando informação pessoalmente. A indireta, o pesquisador recorre a documentos ou informações já publicadas, por exemplo, na internet, né? Então, gente, ó, observe essa pesquisa aqui. Vocês podem fazer diversas perguntas, né, para a pessoa, para poder construir um gráfico. Que tipo de programa de TV você prefere? Aí você vai colocar quantos preferem novelas, quantos preferem desenhos, né? Quantos aparelhos de TV você tem em casa? Então, gente, isso aqui tudo é só para explicar para vocês que antes de construir um gráfico, você precisa fazer toda essa pesquisa, essa coleta. E é assim que as coisas acontecem. Às vezes você vê tantas pessoas gostam disso, né? No noticiário. Então, você vê que ele fez uma pesquisa e construiu o gráfico, né? Então, gráfico, gente, são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e a compreensão de informações sobre fenômenos e processos naturais, sociais e econômicos, né? Há vários tipos de informações para obter, para a gente colocar num gráfico, né? Pode ser de assim algum dado social, econômico, né? Então isso a gente vê muito em jornais, revistas e livros, né? Então, o gráfico, gente, é uma representação em forma geométrica construída de maneira exata e precisa, né? A partir dessas informações que a gente pesquisa. E existe aí alguns tipos de gráfico, por exemplo, gráfico de barras, né? Por exemplo, barras horizontais, com os valores localizados no eixo horizontal, muito útil quando os rótulos para cada barra excedem a largura da barra. Olha, gente, esse aqui, ó, é de forma horizontal, tá? Que é o deitadinho, ó. É a mesma coisa do vertical, de colunas. Porque aí você vai só mudar isso, só inverter, né? Eu, particularmente, gosto mais de ver o de colunas, né? A gente acha que visualiza melhor, não sei. Mas o vertical também, quer dizer, o horizontal também é bem visto aqui, né? A gente pode ver as informações direitinho também. Então, esse aqui, gente, é o gráfico de colunas, tá? Que aqui está representando o desmatamento na Amazônia, que é a quantidade, né, o ano aqui embaixo. Então, as barras verticais, também denominadas colunas, são retângulos com altura proporcional ao valor, né? E a base se localiza no eixo horizontal e os valores no eixo vertical. Então, vocês estão vendo aí os tipos de gráficos.
Vamos falar de média aritmética, gente. Isso aqui nós, professores, utilizamos na escola para ver a média de vocês. Né? Vocês têm, por exemplo, 4 notas. Como é que a gente tira a média de vocês? Tá? Então, para determinar, por exemplo, a média desses números aqui, ó, 3, 12, 23, 15, 25, a gente soma todos eles, tá? E no denominador, nós colocamos o número com a quantidade de números. Quantos números tem, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 números, você coloca 5 aqui no denominador. E depois é só somar tudo, dividir por 5, você vai ter aí a sua média aritmética, né? Que é uma medida de tendência central, é muito utilizada no nosso cotidiano, como eu já falei, né? Nas escolas. É o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados, né? Quantidade de números somados. Então, isso, gente, é a nossa média aritmética. Por exemplo, tenho 4 notas. 6, 9, 7,5 e 5,5. Coloquei aqui. E embaixo eu vou colocar a quantidade, que é 4. Eu vou somar aqui, dividir por 4, que eu tenho a média 7, que é a média dessa aluna aqui. É assim que a gente faz, tá bom? Gente, nós temos aqui um princípio aditivo e multiplicativo. O multiplicativo, nós temos aqui o i e o ou aqui no aditivo. Como é que a gente vai usar isso? Por exemplo, eu tenho 2 camisas e 3 calças. Para formar um traje, eu preciso de calça de camisa e calça, certo? Nesse caso, eu pego as duas possibilidades e multiplico, gente, porque eu preciso, né? Ele falou aqui 2 camisas e 3 calças, né? Então, quando eu tenho i, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades, 6 combinações. Agora, quando eu tenho o ou, vamos analisar. Por exemplo, eu estou em um prédio e vou subir no primeiro, do primeiro para o segundo andar, eu tenho 2 escadas rolantes e 3 elevadores, né? Gente, é questão de lógica. Eu quero saber de quantas maneiras possíveis eu posso subir do primeiro para o segundo andar. Eu não posso estudar os dois. Ou eu uso um ou outro, né? Não posso pegar a escada e elevador ao mesmo tempo. Então, eu uso o ou aí, mesmo que eu não tenha falado no enunciado, mas eu já vi aqui que é o ou. Então, eu vou adicionar 2 mais 3, 5, tá bom? Conclusão. Quando eu tenho o ou, eu somo. Quando eu tenho o i, eu multiplico, tá bom? Ok? Gente, essa é a nossa atividade. A primeira questão, você vai analisar esse gráfico aqui, né, ó. Aqui tem os sabores do sorvete, aqui tem o número de pessoas, enfim. Aí você vai responder essas questões analisando o gráfico, tá bom? Esse gráfico também aqui da segunda questão, você vai responder as perguntas de acordo com o Parque do Ibirapuera, né? Quantidade de pessoas, aqui os dias da semana, analisem bem esse gráfico. A terceira e a quarta, gente, vai falar do i ou do ou, né? Que eu já acabei de explicar. E aí você vai somar ou multiplicar. A quinta, gente, é a nossa média aritmética, é bem fácil. A sexta é uma pergunta básica, ele pergunta como é que se dá a coleta de dados feita de forma direta, né? E a indireta, eu também expliquei no início do vídeo, tá bom? Bom desempenho, qualquer coisa, eu posso ajudar vocês lá no WhatsApp.